Olá, sexto ano, bom dia. Hoje, segunda-feira 13, iniciando mais uma aula de oficina de negócios. Então, vocês já vão colocando aí o caderno, o livro, se possível, o dicionário. Tudo organizado já para a gente começar a nossa aula da segunda-feira. Antes da gente começar a aula, eu quero dizer que eu gostei bastante dos trabalhos de vocês relacionado às pesquisas, certo? De 10 pessoas, né, que fizeram nomes na história. Então vocês também teve a parte do filme, que vocês assistiram o filme, fizeram o resumo, fizeram a ilustração. Então todos que enviaram o seu trabalho estão de parabéns, porque os trabalhos ficaram muito bons e eu dei o retorno de todos que enviaram pelo aplicativo e estão aí juntando a sua nota, certo? Então, na última aula, nós ainda falamos um pouco do nosso capítulo 7, que é o capítulo de iniciativa e persistência, certo? Se por algum acaso você ainda não fez a atividade que foi passada, certo? Da página 55 e 56, você não pode deixar o seu livro desatualizado, né? Não podemos deixar o livro desatualizado. Estamos chegando, daqui a pouco estamos aí no final do ano e o nosso livro, ele tem que estar bastante organizado e todo preenchido de acordo com as nossas aulas. Então, a página 55, se você não fez, você vai fazer agora. Temos a questão 1, onde foi lido 2 textos, né? O texto 1 e o texto 2, e você iria marcar com I de iniciativa e P de persistência, certo? Então, qual foi a resposta que você colocou no texto 1? Aí ele diz: agora que você já sabe um pouco mais sobre os conceitos e aplicações dos termos persistência e iniciativa, realize as atividades. Então, quem fez vai fazer a correção agora, certo? E quem não fez vai responder também agora na nossa aula de hoje. Questão 1. A prática da iniciativa e da persistência pode ser verificada no cotidiano de qualquer indivíduo. A seguir, você encontrará alguns exemplos sobre os temas estudados. Complete as lacunas com I para iniciativa e P para persistência. O primeiro texto. Foram 12 anos morando na rua, mas ele ia para a biblioteca pública todos os dias. Ficava das 9 até as 17h30. Eu ia estudar e ficava tomando cafezinho e água para passar a fome. Lembra a Bira, que calcula ter ficado cerca de 30 dias sem fazer uma refeição direito. Passei muita fome. Eu tentava não pensar. Tomava muita água para não desidratar e café. Eu não gostava de pedir porque as pessoas não entendiam. Pensavam que eu pedia porque não queria trabalhar, mas eu não tinha trabalho. Pois é, quem poderia imaginar um morador de rua aprovado em um concurso nacional disputadíssimo? Bira passou no concurso do Banco do Brasil entre 240 mil candidatos em todo o país. No dia da posse, ele foi destaque da nova turma de Pernambuco. Quem te viu, quem te vê. Isso está disponível no site Tudo sobre Concursos e História de Sucesso. Morador de rua passa em concurso público. Então, eu até comentei que se você não lembra dessa história, mas com certeza alguém da sua casa, da sua família lembra, porque realmente
Isso foi uma história de bastante destaque, né? Passou muito na mídia e foi aí muito destacada essa história. Então, você colocou o I de iniciativa ou o P de persistência? Então, se você colocou o P de persistência, você vai corrigir aí, certo? Colocar a resposta correta se você colocou o I, mas a resposta correta é a letra P de persistência, porque Bira, através de todas as dificuldades, ele não desistiu. Ele poderia ter desistido, porque ele passou fome, ele não se alimentava. Então, mesmo ele sem se alimentar, ele tentava não pensar. Bebia água e café, então, apesar de todas as dificuldades, ele não desistiu. Então, ele foi persistente, não é isso? Então, aí você vai colocar a letra P. Aí depois temos o segundo texto. A Copa do Mundo é realmente uma oportunidade única de aprender com outras culturas. A exemplo do que aconteceu na Arena Pernambuco, na derrota da sua seleção para a Costa do Marfim. Os torcedores japoneses voltaram a recolher o lixo produzido durante o empate, sem gols com a Grécia, na Arena das Dunas, em Natal. Munidos de saco de lixo, eles deram nova lição de civilidade e educação após o fim da partida. Curiosamente, os mesmos sacos foram enchidos de ar e serviram para ajudar na bonita festa nas arquibancadas. O estádio recebeu 39.485 pessoas. Então, aí a gente já está vendo, né? O I de iniciativa, porque eles tiveram iniciativa de limpar a arquibancada, né? E isso aí vem de outras culturas. Então, eles têm o costume, isso também, se você não lembra, ou se você não viu nada parecido, isso também passou bastante na mídia, né? A iniciativa deles de limparem as arquibancadas, recolherem o próprio lixo. Então, isso aí é uma iniciativa bastante interessante e que, infelizmente, né, no nosso país, a gente não tem esse costume cultural, mas seria muito bom se tivéssemos, né? Então, aqui quem já frequentou ou frequenta um estádio de futebol sabe como é a bagunça, infelizmente, e a desorganização das próprias pessoas que vão para lá prestigiar o seu time. Então, tivemos aí o texto 1, o P, e o texto 2, o I. Na questão 2, é uma questão que a gente já trabalhou e que fica fácil de você responder. Qual é a diferença de ser proativo e de ser reativo, né? A gente teve aquela tabela que vocês responderam, que ficou na página 51, onde tinha a tabela A, que se você tivesse escolhido mais a tabela A, você seria proativo, e se você tivesse escolhido mais a tabelinha B, você seria reativo, certo? Então, tivemos 5 tópicos da tabelinha A e 5 da tabelinha B. Então, aí você pode colocar a diferença, certo? Você pode colocar com suas palavras de preferência, do jeito que você entende. Mas você pode colocar com as palavras do livro também, ou se quiser pesquisar no dicionário, fazer uma pesquisa à parte, também pode, certo? Então, a gente sabe que as pessoas proativas são aquelas que se antecipam dos problemas, né, das situações. E as pessoas reativas, elas não conseguem ter uma motivação com as coisas que acontecem com ela, né? A gente pode ver até no próprio quadro, voltar lá no quadro da página 51 e ver só um tópico para a gente diferenciar a A da B. Quando algo dá errado, procuro ver onde errei para corrigir o mais rápido possível.
Então, eu sei que eu estou fazendo algo errado. Então, não vou dizer que seria o mais correto, mas a gente deve sempre buscar a nossa melhora. Então, se eu estou vendo que algo está dando errado, eu procuro ver onde foi que eu errei para corrigir o erro o mais rápido possível. Veja na primeira tirinha do B. Quando algo dá errado, eu fico cabisbaixo, pensando que foi fruto do azar. Então, isso é muito comum. Muitas pessoas ficam dizendo, eu não sinto para isso, eu não tenho sorte, né? Eu sou uma pessoa muito azarada. E ao invés de correr atrás para poder corrigir o seu erro, então fica aí se lamentando. Então a gente tem a diferença aí dos quadrinhos para você responder a questão de número 2. A questão 3. Qual é a diferença entre insistir e persistir? Certo? A gente pensa que insistir e persistir tem o mesmo significado, mas não tem. Se você tiver com o dicionário em mãos, que é o ideal, né, que eu sempre tenho pedido para, se possível, todas as aulas que você tiver com o dicionário, você vai ver que insistir é quando você está tentando várias vezes, certo? Principalmente repetindo os mesmos erros. Você insiste, insiste, insiste. Persistir é você realizar aquelas mesmas tentativas, né, várias vezes, mas a gente vai corrigindo os nossos erros para que eu possa sair daquela situação. Então, eu estou fazendo algo, um exemplo. Eu estou tentando estudar para a prova de ciências. Então, eu vou lá, estudo e não consigo sair do mesmo lugar. Eu estou insistindo. Por quê? Algo que eu estou fazendo ali não dá certo. Talvez seja o modo que eu esteja estudando, não esteja estudando da forma correta, não consigo me concentrar. O meu método de estudar está sendo o mesmo, eu não estou conseguindo sair do canto. Então, isso daí é insistir. Você faz as mesmas tentativas e não consegue ter ali um bom desenvolvimento. Você está insistindo nos erros e não sai do canto. E persistir, não. Errei a primeira vez, vou fazer de novo. Mas eu vou fazer de novo corrigindo o meu erro anterior. Não vou ter a mesma ação. Então eu estou fazendo, vou fazer daquela forma, porque daquela forma vai ser melhor. Eu não fiz antes. Então eu vou persistir até conseguir alcançar o meu objetivo. Então tá aí a diferença entre insistir e persistir, certo? Aí agora vocês vão colocar o livro na página 56, que foi a parte de refletindo sobre o capítulo, que teve uma tarefinha lá embaixo, que a gente vai ler agora, que eu pedi para vocês, de preferência, fazer no caderno, porque o livro ele só traz 5 linhas, então não dá muito para você explicar muito bem o que está sendo pedido aí na questão. É poucas linhas para a gente expressar a nossa resposta. Então tem um texto aí, certo? Falando de uma jogadora de vôlei, a Ana. É isso que a gente leu. Vou ver aqui só um resumo, certo? Ela enfrentou diversas lesões, teve uma lesão grave no joelho. Ela se preparava para as Olimpíadas, já tinha ganho em 1994, certo? Em 1988 e 1992. O diagnóstico da lesão dela deixou ela aterrorizada, porque faltavam 6 meses para os Jogos e os médicos previam 8 meses para a recuperação. Então, Ana aí ficou bastante desesperada, mas ela teve o quê? Ela persistiu, né? E mudou digamos que a perspectiva médica, porque se faltavam 6 meses
mas ela precisava de 8 meses, ou seja, o tempo que ela precisava era maior e ela não ia conseguir se recuperar a tempo, certo? Então, demorou 2 dias para ela encontrar alguma crença, porque sabia que só conseguia se fizesse algo fora do normal. Ela se dedicou e iniciou a recuperação. 4 pessoas somente acreditavam que daria: o médico, o fisioterapeuta, o Bernardinho e ela. Deram a ela tranquilidade e em 4 meses ela estava recuperada. Ou seja, não foi nem 6 e nem 8, em 4 meses. Ela voltou ao Brasil com a conquista do bronze, a primeira medalha olímpica da história do vôlei feminino. Então, quais os outros casos de persistência e recuperação você conhece no esporte? Pesquisem e traga para os colegas pelo menos um exemplo. Então, como você não vai trazer para os seus colegas, você vai pesquisar isso no seu caderno, pessoas que se superaram no esporte, certo? Então, a gente sabe que no esporte existem diversos casos de superação. Então você vai pesquisar, né? Se você não fez, você vai fazer, vai pesquisar no seu caderno, vai colocar o nome dessa pessoa. Se você quiser copiar um texto, pode copiar. Se não quiser, você pode imprimir e pode colar, ok? Então aí nós estamos encerrando o nosso capítulo de número 7, ok? Aí a gente vai falar só um pouquinho do nosso próximo capítulo, que é o capítulo de número 8, certo? Que é o capítulo que vocês estão vendo aí na página 57, que diz profissão e carreira. Então, esse é o nosso capítulo que a gente vai falar durante algumas aulas sobre ele, certo? Então, o que é que a gente vai estudar nesse capítulo 8? Nós vamos falar o mercado de profissões. Talvez você ache que esteja muito cedo para falar de profissões. Não, nós estamos no tempo certo. Por quê? Porque é ao longo da sua vida escolar que você vai vendo quais são as suas características, suas habilidades e vai formando mais na frente a sua visão profissional. Não é que você já tem que decidir agora, hoje, qual é a profissão que você vai seguir. Não é isso. Mas que já é um bom início, né? Aí pra gente, já tá na hora da gente começar a pensar nisso. Eu sei que alguns de vocês já têm em mente a profissão, né? Que vocês querem. Mesmo que isso pode mudar daqui a algum ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, isso mude. Isso é normal. E também é normal algum de vocês não ter ainda a mínima ideia do que vão fazer. Mas é no decorrer da vida escolar de vocês que vocês vão identificando as habilidades e vendo futuramente onde vocês vão se encaixar no mercado de trabalho, certo? Então, o objetivo que nós vamos abordar, certo? Não é direcionado ao profissional, como normalmente é feito nas séries do ensino médio, né? E vocês só vão concluir fazer o ensino médio depois que vocês chegarem no 9º ano. Aí vocês vão para o 1º ano, o 2º ano e o 3º ano de ensino médio. Mas sim, para vocês conhecerem a dinâmica do mercado, certo? E um momento para a gente refletir a função social de cada profissão, além da dimensão econômica, certo? Então você vai fazer uma pesquisa para casa, certo? Além de você responder a questão da página 56 sobre
algo de superação ou persistência no esporte, que você vai responder no caderno, não é para responder nessas linhas, essa pesquisa. Você vai fazer uma pesquisa sobre mercado de profissões, certo? Então, você vai fazer uma pesquisa também no seu caderno, certo? No mínimo uma folha, o máximo é livre para nota. Então, você tem aí a nossa pesquisa de hoje, certo? Apenas uma questão, pesquisar sobre mercado de profissões. Então, tudo que você encontrar de interessante sobre o mercado de profissões, você pode colocar no seu texto. Não destaque uma profissão só, certo? Eu quero que você fale do mercado de profissões de uma forma abrangente, né? Fale um pouquinho de tudo, né? As profissões que estão aí mais desenvolvidas, estão mais à frente, com mais destaque nos dias de hoje, certo? Então, façam atividade, mandam pelo aplicativo, não fique sem um ponto de vocês, certo? Tenham uma ótima semana e na próxima semana voltaremos com mais do nosso capítulo 8 de profissão e carreira. Então, até a próxima aula e boa aula a todos.